Cê tá ligado que o Naruto só ganhou do Neji por causa do protagonismo ajudando ele. O Sasuke só ganhou do Deidara por causa do roteiro. O Madara só perdeu por causa do roteiro forçado de Naruto. Você com certeza já viu alguém falando ou comentando sobre isso. E se você não viu, é porque é você quem fala isso. Mas afinal de contas, o que é esse tal roteiro que todo mundo fala? Tudo dentro de uma história não deveria ser roteiro? Tem diferença de roteiro para protagonismo ou é tudo a mesma coisa? Tudo isso você descobre hoje em mais um Analisando com Geek. E sim, é mais comum do que parece ver alguém comentando que algum feito dentro do anime ou algum resultado só aconteceu por causa do roteiro. Mas afinal de contas, o que é roteiro? E bem, de forma resumida e simples, o roteiro seria a escrita do autor para contar uma história. Em outras palavras, o roteiro nada mais é do que uma história que você acompanha. Filmes de cinema como os filmes da Marvel têm um roteiro a se seguir. Séries como The Flash, Supernatural também devem seguir um roteiro pré-escrito. E os animes e mangás também seguem um determinado roteiro. Porém, de forma geral, o roteirista de Naruto era o Kishimoto, e ele geralmente tomava as decisões finais relacionadas ao mangá. Então, o roteiro de uma história é criado pelo roteirista, que nesse caso é o Kishimoto, e o roteiro engloba tudo o que acontece dentro da história. Porém, quando você vê alguém falando que o Naruto venceu o Neji por protagonismo, ou que o Sasuke venceu o Deidara por roteiro, a pessoa não está se referindo a esse roteiro que o Kishimoto faz. O termo roteiro foi criado pelas fandoms e ao decorrer dos tempos foi popularizado. Quando alguém fala que algo é roteiro, a pessoa apenas quer falar que tal acontecimento dentro de uma obra é forçado, é algo sem sentido e que quebra as leis já existentes ou pré-estabelecidas dentro de um universo. Cada universo tem suas leis e funcionalidades explicadas no começo de cada história, e quando determinado personagem vai além de algo que é pré-estabelecido, a gente usa o termo popular que é o roteiro, porque seria um acontecimento que não faz sentido de acordo com as leis pré-estabelecidas pela própria obra. Em resumo, algo chamado de roteiro é meramente uma coisa ilógica para favorecer determinado personagem, algo que naturalmente não deveria acontecer. Porém, como o autor quer contar tal história ou quer movimentar sua história para chegar a um ponto específico, ele sacrifica algumas regras ou lógicas em prol de chegar nesse ponto que ele queira. E bem, pode parecer enrolado, mas com os exemplos que eu vou dar a seguir, tudo vai ficar mais claro. Por exemplo, é determinado pelo autor lá no começo de Naruto Shippuden que o Kakashi tem dificuldade em absorver objetos grandes com seu Kamui, e principalmente se esse objeto estiver em movimento. E a gente vê isso com o exemplo do Deidara. Porém, no decorrer da série, o autor mostra que quando o Kakashi absorve coisas menores, ele absorve mais rápido, e principalmente se ele não precisar travar o alvo e apenas ativar o Kamui logo à sua frente. E em todos esses casos, sem exceção, tem algo em comum, que no caso é que quando o Kakashi usa o Kamui, é gerada essa distorção espacial no foco do alvo, até porque o Kakashi está distorcendo o espaço-tempo e criando um buraco para outra dimensão. Ou seja, o autor pré-determinou que sempre que o Kakashi usa o Kamui, essas distorções aparecem. E agora que vem o exemplo de roteiro que a gente costuma mencionar. Nessa cena, o Kakashi e os demais já sabiam o segredo do Kamui, e que no caso era fazer o Obito ficar intangível e ao mesmo tempo enviar o ataque para outra dimensão, e assim o ataque acertaria o Obito. E nessa cena em questão, o Kakashi está tentando mandar o Rasengan do Naruto para outra dimensão, e até aqui de boa. Porém, do nada, o Naruto some, e a gente pensa que foi o Obito que explodiu o clone. Porém, na verdade, era o Kakashi que tinha mandado todo o corpo do clone para outra dimensão. Ah, Geek, mas aonde está o roteiro forçado? É simples, o Kakashi mandou todo um corpo para a Kamui Zone enquanto ele tinha focado apenas no Rasengan. E eu te pergunto, cadê as distorções em volta do corpo do Naruto clone? Não existe nenhuma distorção, mesmo sendo pré-estabelecido que sempre fica algum tipo de distorção em volta do alvo. Para piorar ainda mais a situação, o Naruto desaparece sem o efeito da distorção espacial do Kamui e ainda aparece a fumaça de quando o clone das sombras é desfeito. E tudo isso para gerar no telespectador a sensação de surpresa quando o Obito fosse pego em outra dimensão. Porém, narrativamente com o que já tinha sido estabelecido, isso não faz o menor sentido. O clone do Naruto foi enviado a outra dimensão, sem as distorções em volta de si. Além disso, eles colocam a fumaça do Kage Bujin, e até o efeito sonoro no anime de que o clone das sombras foi desfeito. E para piorar de vez essa palhaçada toda, foi feita na frente do Obito,
o dono da técnica, e que deveria ter percebido que o Kamui foi usado, e que inclusive tem o Sharingan, que permite analisar tudo, e principalmente a essa distância. Porém, como o objetivo dessa cena não é ter lógica, e sim gerar emoção e surpresa no público, o autor se permite quebrar todas as regras tradicionais, para gerar a surpresa ao público, e assim concluir a sua ideia de surpreender o público com Naruto dando um Rasengan na cara do Obito. Tem algum sentido lógico com o que já foi apresentado? Com certeza não, pois em uma só cena o Obito viu a sua própria técnica sendo usada a menos de 1 metro e não a reconheceu, os efeitos visuais do Kamui não apareceram, ainda por cima adicionaram o efeito de um Kagebujin sendo desfeito e o poder de análise do Sharingan simplesmente não existe nessa hora. E todo esse roteiro forçado foi feito para o autor chegar na parte que ele queria, que era gerar surpresa ao público com o Naruto acertando o Obito dentro da Kamui Zone, coisa que não aconteceria se ele usasse o efeito visual normal e nem fizesse o Obito ser um bobo que não reconhece a sua própria técnica na sua frente. E pra você que vai passar pano pro Kishimoto, lembre-se, é assim que um corpo é absorvido para o Kamui quando o próprio dono da técnica absorve alguém, ou quando ele absorve a si próprio. E também é assim quando o Kakashi usa o Kamui para teletransportar o próprio corpo, e é assim quando o corpo de terceiros ou objetos também é enviado pelo Kakashi, ou seja, sempre tem algum tipo de distorção espacial em volta do objeto que vai ser enviado para a Kamui Zone. Porém, em volta do Naruto clone não aconteceu nada, ele simplesmente explodiu como um Kagebujin, porque a intenção realmente era essa. Outro exemplo claro é que em um capítulo Kishimoto estabelece que a Kaguya não pode ser afetada por ninjutsu, pois ela consegue absorver todos eles. No capítulo posterior, o Kishimoto reforça essa ideia, fazendo o Naruto se lembrar que o ninjutsu é inútil, pois a Kaguya consegue absorver qualquer ataque. Porém, sem nenhum motivo ou explicação, o Naruto tem amnésia no capítulo posterior e esquece que não podia usar ninjutsu, e faz 9 Rasen Shurikens, sendo que no capítulo anterior, ele mesmo disse que não dava certo. E aí, magicamente, o Naruto joga o ataque e a Kaguya também tem amnésia e não absorve o ataque. E tem explicação lógica para o Naruto usar o ninjutsu nesse capítulo e não ter usado no capítulo anterior? Não tem nenhuma explicação. Tem alguma explicação para a Kaguya não absorver os ataques? Também não tem. O Kishimoto só queria fazer a Kaguya perder o controle das bijus e para isso o ninjutsu tinha que ser acertado e efetivo. Outro exemplo claro é que o Jubito, ao se tornar Jinchuriki do Jubi, não consegue mais usar o Kamui, porque segundo ele mesmo, ele estava muito denso. Porém, capítulos depois, o Madara vira Jinchuriki de um Jubi ainda mais forte, e usa o Kamui de boas. O motivo? Simples, ninguém ia conseguir parar o Jubito só por ele ser o Jinchuriki do Jubi. Agora imagine se esse cara ficasse intangível, o Kishimoto simplesmente não teria como escrever lutas coerentes com o Obito usando a intangibilidade. Então é mais fácil meter a canetada e tirar a intangibilidade do que fazer várias lutas contra o Jubito sem sentido, porque se ele mantivesse a intangibilidade e alguém conseguisse pelo menos arranhar nele, seria totalmente forçado, pois mal conseguiram tocar no Obito antes dele ser Jinchuriki. Então imagine ele sendo Jinchuriki do Jubi e com a sua intangibilidade. Então é mais fácil meter a canetada e falar que não tem como usar a habilidade. Agora que é um exemplo de protagonismo, bora lá. O Naruto foi pego pelo Nagato, que estava sendo controlado pelo Kabuto. O Nagato tenta puxar a alma do Naruto, porém por onde o Nagato faz isso? Pela barriga, pois se ele tivesse colocado a mão na cabeça do Naruto, acabava o anime, pois caso você não saiba, quando se usa o caminho humano pela cabeça, todos os pensamentos da pessoa são revelados ao usuário do Rinnegan, e ao final desses pensamentos, inevitavelmente, a alma da pessoa será puxada, mesmo que o usuário do Rinnegan não queira. Lembrando que quando é usado pela cabeça, a pessoa também fica paralisada, então para não acabar o anime, o Kishimoto faz o Nagato puxar a alma pela barriga, e assim dando a chance do Naruto resistir. Outro exemplo de protagonismo é o Naruto saindo do chão e acertando o Neji. Primeiro de tudo, que quem tem o Byakugan é o Neji, ou seja, ele deveria ter conseguido ver o Naruto no chão. Porém, como ele achou que a luta estava acabada, a gente releva isso daí. Porém, já tinha sido estabelecido que para se movimentar dentro do chão, tem que ter jutsus de Doton específicos para isso, como no caso do Kakashi. O Naruto não tinha Doton, ele não tem elemento terra, mas ainda assim, ele cavou tudo aquilo de forma muito rápida. E sabe-se lá onde Naruto colocou a terra do buraco que ele estava cavando, porque pra fora não ficou. E o principal, como o Naruto sabia que o Neji estava naquele exato lugar para já sair socando ele? Até onde eu sei, quem tinha o Byakugan era o Neji.
Então como o Naruto sabia o lugar ideal de sair para acertar o Neji? Não tem lógica. Mas como o objetivo da cena não é ter lógica, e sim fazer o público levantar da cadeira com a surpresa e a vitória do protagonista, o autor caga e anda pra lógica do verso. E o pior é que dá certo, porque quando o Naruto acertou o Neji, eu pulei da cadeira e vibrei com a vitória dele, porque o Neji mereceu perder pra largar de ser babaca. Então, basicamente, quando se fala que algo na história foi roteiro, estamos apenas falando que é algo ilógico, é algo incomum para favorecer determinado personagem. É uma regra quebrada pelo autor para chegar a um certo ponto que ele deseja, ou tentar surpreender o público. Na maioria desses exemplos que eu citei, o Kishimoto usou de seu poder de manipular o roteiro para gerar surpresa no público. Todas essas canetadas foram com o objetivo de surpreender o público, como por exemplo no caso da vitória do Naruto sobre o Neji, no Rasengan do Naruto na cara do Obito, nos Rasen Shurikens na cara da Kaguya, e é algo que realmente surpreende o público, porque a partir do momento que você entende as regras do universo, fica fácil de adivinhar o que vai acontecer. Porém, quando o Kishimoto dá essas canetadas, ele surpreende o público e pega todos de guarda baixa, porque é algo incomum. E o que muita gente não entende é que acima da coerência narrativa e da lógica que o universo tem, aquilo ainda é uma história para entretenimento. O objetivo de quem conta uma história é se conectar com o leitor, é transmitir emoções, fazer a pessoa vibrar com a história. E me diz aí, quem não gostou de ver o Naruto ganhando do Neji? Quem aí não gostou de ver o Naruto surpreendendo o Obito na Kamui-Zone? Quem não gostou de ver o Naruto metendo um Rasen Shuriken de lava na cara do Madara? O Madara podia só ter absorvido aquele ataque, assim como ele fez com vários outros. Porém, o protagonista estava voltando com poderes novos e de uma quase morte. Então o mais emocionante seria ver ele mitando pra cima do vilão, que quase cancelou o CPF dele antes, embora não tenha nenhuma lógica. E adivinha, eu também gostei dessa cena, pois o Naruto volta badass. Então, quando o autor dá a canetada, o objetivo não é ser lógico, e sim fazer você vibrar e torcer para o protagonista, e deu certo na maioria das vezes. Então, quando você vê alguém falando que algo foi roteiro ou foi protagonismo, a pessoa só está querendo falar que aquele acontecimento em questão não faz sentido com as leis pré-estabelecidas pelo autor, e que ele quebrou elas para favorecer determinado personagem em prol de surpreender o leitor, ou apenas de conectar pontos na trama ou facilitar sua escrita, como no caso do nerf de Naruto e Sasuke em Boruto. Se fosse usar todos os poderes da dupla, os vilões teriam que ser muito mais trabalhados, e isso daria muito mais trabalho. Então é mais fácil só meter a canetada e deixar os protagonistas mais fracos. E basicamente é isso que significa quando você vê alguém falando que algo é roteiro. Espero que tenha ficado claro, que eu tenha ajudado de alguma forma. Se sim, deixa aqui nos comentários. E bem, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!